Nós estamos vivendo momentos decisivos em território nacional brasileiro. Dentro de alguns dias, não vai haver como as televisões, mundialmente falando, não focar em território nacional brasileiro. Eu sei que no dia 9 de setembro de 2024, Deus está mandando bater no dia 9. Vai haver barulho, um barulho ensurdecedor. Vocês não têm noção do que vai acontecer em território nacional brasileiro. São 3 bombas. Essas 3 bombas têm a potência muito destrutiva. Ao presidente do Senado Federal, pelo sonho que eu tive, ele está em maus lençóis. Esse dia 9 de 2024 vai acontecer muitos rebuliços. Muitas coisas grandes e extraordinárias irão acontecer. Eu vi 3 bombas. E essas bombas são decisivas. Uma só tem poder de destruição muito grande. Esse Rodrigo Pacheco já era. Ele já era. Essas 48 horas, a partir de agora, é algo decisivo. Brasília vai tremer. O maior rebuliço o Brasil vai sofrer. O quebra-quebra vai ser grande e a nação brasileira irão ver. São 48 horas. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 6 de setembro de 2024, disse que o dia 9 de setembro seria um dia decisivo para a nação e que do dia 10 ao dia 12, grandes acontecimentos iriam surgir no cenário político. E na live do dia 8 de setembro, o apóstolo falou também que Brasília iria tremer e que 3 bombas iriam explodir uma após outra. O apóstolo acrescentou dizendo que essas 48 horas seriam decisivas para o território nacional brasileiro. E na noite desta segunda-feira, 9 de setembro de 2024, esta profecia começou a se cumprir. Tá um vídeo muito sério, muito relevante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como este, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe com mais pessoas. Fique agora com mais uma profecia que se cumpriu, relatada pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E me acompanham, vocês sabem que o que eu digo aqui acontece menos de 72 horas, muitas vezes, né? E eu fico feliz por isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está com pressa de fazer coisa grande. Deus está com muita pressa de libertar o território nacional brasileiro. Deus está com muita pressa de destronar todas as artimanhas do diabo em território nacional brasileiro. Isso é a mais pura verdade. Todos os focos daqui uns dias irão vir, não tem, olhe para mim, não vai haver como as televisões mundialmente falando, todas as televisões, não focarem em território nacional brasileiro. Dentro de alguns dias, não vai haver como as televisões, mundialmente falando, não focar em território nacional brasileiro. Eu vou repetir de novo. Dentro de alguns dias, não sei quantos dias, se 30, se 32, não sei, mas dentro de alguns dias, não são muitos, são poucos dias. Não são muitos, são poucos dias. E dentro de alguns dias, não há como todas as televisões mundialmente falando, não mostrar reportagem, muitas vezes, sobre o território nacional brasileiro. O dia 9, eu sonhei com o dia 9. Eu era ter sonhado com o dia 7, né? Mas eu não sonhei com o dia 7, eu sonhei com o dia 9. Dia 9 de setembro de 2024. Eu sonhei com o dia 9 de setembro de 2024.
E eu vi a data bem clara, dia 9 de setembro de 2024. Deus promete, Deus cumpre. Eu quero contar um sonho para vocês. Esse sonho que eu tive foi com o dia 9. Eu vi uma briga de anjos com demônios. Anjos que não tinham fim, não tinham números, esses anjos. E também demônios em território nacional brasileiro. Só que os anjos de Deus eram 1000 vezes maior do que os demônios. E eles eram dissipados. E todos os poderes dos demônios, antes mesmo de chegar nas restas do território nacional brasileiro, era dissipado. E esse dia 9. É dia 9 do 9 de 2024. Dia 9 do 9, eu vi a data bem claro, dia 9 do 9 de 2024. Eu vi quando os anjos de Deus, milhões e milhões, pairavam sobre o território nacional brasileiro. E eu vi quando os demônios também pairavam, mas só que a força deles eram dissipadas, eles se tornavam como pó, como cinza, como nada. E Deus manda garantir, olha para mim, para dentro dos meus olhos, os demônios em território nacional brasileiro serão dissipados, destruídos, arruinados, acabados. O mal por si se destrói. E eu quero que você segure esse sonho, porque Deus ele vai destruir todo o mal. Quanto mais o mal tentar encobrir a verdade, vai ser revelado. O sonho que eu tive. Quanto mais o mal tentar encobrir a verdade, vai ser revelado de uma forma descarada. Mas vai ser assim, vocês vão ter tanta revelação, serão uma atrás da outra, que é impossível qualquer império ficar em pé. É impossível qualquer império. O sonho que eu tive, eu vi pessoas, algumas pessoas poderosas, que não moravam em território nacional brasileiro, mas moravam em outros países. Eu vi homens riquíssimos querendo apostar no nacional brasileiro. Mas não apostar da forma boa de ser, mas da forma ruim. Escuta bem. E o Senhor destronava os tronos de Satanás a esses investimentos. E não aconteceria. Não aconteceria. Porque a briga é muito maior do que vocês pensam. Mas o Senhor está com as mãos dele sobre o território nacional brasileiro. O dia 9 do 9 de 2024, é uma data decisiva até lá. De hoje, do dia 6, até meia-noite do dia 9. Guarde essa data. De hoje, 19, nesse exato momento, do 6 do 9 de 2024, até meia-noite do 9 de 2024. São dias decisivos, onde essa briga será travada e será ganha. Deus tem uma palavra final. Não tem um dia 9 do 9 de 2024 como um dia normal, porque o dia 9 do 9 de 2024 não será um dia normal. Não será. Será um dia sobrenatural. Ele é revelador. O dia 9 do 9 de 2024 ele é muito revelador. E as revelações de dentro do território nacional brasileiro, os acontecimentos de dentro do território nacional, tanto Congresso como Senado, e coisas grandes que vêm dos Estados Unidos da América. O dia 9. Deus está mandando bater no dia 9. No dia 9, ele é decisivo. E o interessante é que eu olho para a tela, eu vejo o dia 12. Mas o Espírito de Deus, segundo o sonho que Deus me deu, nessa madrugada do dia 6 dos 9 de 2024, sonho, o Senhor dizia, dia 9, eu via claramente milhões de anjos e também vi milhares de demônios. Só que os demônios, eles eram destronados e Deus vencia a guerra do dia 9. Vai haver barulho, um barulho ensurdecedor. Vai haver barulho, um barulho ensurdecedor. Eu vou dizer de novo, vai haver barulho, mas não barulho normal. Um barulho ensurdecedor, que vai do dia 11 do 9 de 2024 até o dia 12 do 9 de 2024. Do dia 11 do 9 de 2024 até o dia 12 do 9 de 2024, vai haver um barulho ensurdecedor. Vocês não têm noção do que vai acontecer no território nacional brasileiro. Existe um trunfo, existe algo guardado que nenhuma autoridade nacional sabem, a não ser algumas. Algumas sabem, do lado do bem. Está sendo reservado
São 3 bombas. A data de hoje é 6/9/2024, o horário são 19h28. Eu olhando para a tela, o Senhor me relembrou do sonho 3 bombas. Essas 3 bombas têm a potência muito destrutiva no reino espiritual, que virá para o reino físico, muito grande, muito destrutiva. E deixa eu dizer uma coisa para você. Elas irão ser soltas uma por uma, e é impossível ficar de pé. Ao presidente do Senado Federal está em maus lençóis espiritualmente. Ao presidente do Senado Federal, pelo sonho que eu tive, ele está em maus lençóis, espiritualmente, quase sem jeito, em estado terminal. Espiritualmente falando, quase sem jeito, em estado terminal, ao presidente do Senado Federal. Por causa das bombas, ela vai sair uma por uma. Só uma delas, ela é completamente destruidora. E aí são 3 bombas, 2024. Esse sonho foi real. Deus irá destronar num só golpe. Num só golpe, Deus vai destronar toda uma legião. Esta é a revelação final. Deus irá destronar em um só golpe toda uma legião de demônios. A partir de agora é tudo ou nada, tá? A sorte acabou de ser lançada. Acabou de ser protocolado dentro do Senado Federal o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? Deputados, senadores da oposição acaba de protocolar, né? Entregar nas mãos do Rodrigo Pacheco o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes com mais de 1,5 milhão de assinaturas. Assinatura popular. Mais de 1,5 milhão de assinaturas que foi entregue ali nas mãos. E o que me deixou mais impressionada, gente, tá? O próprio Rodrigo Pacheco fez questão de receber esse pedido de impeachment em mãos. Ele poderia ser protocolado, mas não. Ele disse que iria receber, sim, em mãos esse pedido de impeachment. E outro detalhe, gente, tá? Vou trazer uma notícia bem completa. Com vocês que acompanham aqui o meu canal, sabem que eu gosto de trazer notícia completa, tá? Sem meio termo, não é uma notícia, né, pela metade, não. Eu vou trazer aqui um próprio vídeo do Rodrigo Pacheco falando sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Ele recebeu o pedido em mãos, falou sobre o impeachment. Eu vou trazer esse vídeo do Pacheco aqui pra todos vocês. Nova atualização, outra notícia, nova atualização do número de senadores que são a favor e os senadores que são contra o impeachment de Moraes e aqueles que estão indecisos, que pode ser o divisor de águas, que pode ser aí a decisão, tá? Vou trazer essa nova atualização. Vou trazer aqui uma péssima notícia para um grande aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, esse vídeo tá simplesmente impecável. Novas informações, novos desdobramentos, tá? Péssima notícia para Alexandre de Moraes e eu vou trazer tudo de forma atualizada. Gente, notícia fresquinha que acabou de sair do forno, já tô aqui atualizando aqui todos vocês. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E como eu disse pra vocês, olhem só, a sorte acabou de ser lançada. Oposição, né, realmente cumpriu o que prometeu, protocolou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal. O documento foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E assim, o que mais pegou o povo, né, de surpresa, foi entregue nas mãos do Rodrigo. Fez questão de receber esse pedido de impeachment nas mãos, tá? Tá aqui a informação. E outra informação extremamente importante é essa que está aparecendo aqui, ó, na tela para todos vocês. Pedido de impeachment de Moraes. Pacheco promete analisar o caso com toda prudência. Com toda a prudência, né? Foi ali a promessa de Rodrigo Pacheco ao analisar o caso. Vamos ver aqui o que diz a matéria divulgada pela revista Oeste. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o vídeo do próprio Pacheco recebendo em mãos esse pedido de impeachment e ele falando sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou trazer esse vídeo aqui para todos vocês. Primeiro vamos aqui essa informação que acabou de ser divulgada, que segundo, né, o Rodrigo Pacheco, ele promete analisar o caso com toda a prudência. Vamos ver o que diz aqui a matéria? Ó. Depois de receber o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, protocolado por senadores e deputados da oposição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu que irá analisar o caso com toda a prudência em respeito aos colegas que protocolaram o pedido. A declaração foi dada na tarde desta segunda-feira, dia 9. Eu vou trazer aqui essa fala do Rodrigo Pacheco daqui a pouco, gente, tá? Ele fala sobre o impeachment. O senador Eduardo Girão, tá? E os deputados federais Coronel Meira, né, Gustavo Gaia, a Bia Kicis, são os principais líderes da iniciativa. Ao todo, o documento tem a assinatura de 153 deputados, né, que acusam o ministro do Supremo Tribunal Federal de abuso de poder e violação de direitos constitucionais. Mais de 1,4 milhão de populares também assinaram em apoio ao impeachment de Moraes. Pacheco, no entanto, disse que questionar as decisões do plenário do STF é preocupante. Ao justificar a declaração, afirmou que o papel principal de manter o equilíbrio do Poder Judiciário é do colegiado da Suprema Corte. Além disso, afirmou que o processo de análise não depende apenas de questões técnicas, mas também de questões legais e políticas. Conforme apurou o Oeste, não há qualquer indicativo de que Pacheco dará prosseguimento ao pedido. O presidente do Senado Federal se comprometeu apenas em receber a solicitação. Alguns senadores não assinaram o documento, pois, caso o processo tenha prosseguimento, eles querem, né, fazer parte da comissão especial que analisará, eventualmente, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.
O principal argumento do grupo é que as decisões do ministro estariam ameaçando a Constituição e interferindo indevidamente nos outros poderes, tá? Continuando aqui, gente, tá? Olhem só a gravidade da situação. De acordo com os parlamentares, o pedido transcende ser de esquerda ou de direita. Vai muito além de direita ou esquerda. Mas é questão de defender a democracia do Brasil. Eles elencam, né, os seguintes motivos para o pedido de impeachment de Moraes. E quais são os motivos que eles estão aqui colocando nesse pedido de impeachment para que seja aberto, né, seja ali, feita a abertura ali do início do impeachment de Alexandre de Moraes. Então, violação dos direitos humanos do direito legal, abuso de poder, prevaricação, né, que desencadeou na morte de Clériston Pereira da Cunha, prisão preventiva para obtenção de delação premiada, desconsiderar a parecer da PGR nas prisões do 8 de janeiro, violação das prerrogativas de advogados, não conceder liberdade provisória para quem tem problema de saúde grave aos casos do 8 de janeiro, dilatação das prisões, violação de direitos políticos dos parlamentares, uso indevido de recursos tecnológicos do Tribunal Superior Eleitoral, né, Folha de São Paulo, para produzir relatórios paralelos para o STF, Twitter Files Brasil, vocês sabem muito bem a questão do Twitter, e a interpelação do Congresso norte-americano por parte de ações de Moraes. Então, esses aqui são os motivos que eles colocaram ali na abertura do impeachment de Alexandre de Moraes. Ou seja, tá? Até o momento, o que disse Rodrigo Pacheco é que ele promete analisar com toda prudência essa questão da abertura do impeachment de Alexandre de Moraes. O senador e presidente do Senado Federal acaba de falar nesse instante sobre impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Ele recebeu ali, né, o protocolo do pedido de impeachment por parte, né, dos deputados, senadores, e após ele receber ali o documento em mãos, ele falou sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. E eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês. Me surpreendeu toda a fala do Rodrigo Pacheco. No vídeo anterior eu trouxe só um pedacinho da fala, mas dessa vez eu consegui ter acesso aqui ao vídeo na íntegra, tá? Eu vou trazer aqui um vídeo completo de toda a fala do Rodrigo Pacheco falando sobre o impeachment de Alexandre de Moraes e principalmente, tá, em um determinado momento, ele foi bem duro, teceu duras críticas aos ministros do STF que tomam decisões monocráticas, tipo aquelas, né, que o Alexandre de Moraes faz ali constantemente, juntamente com outros ministros, né, Flávio Dino. Pois bem, em determinado momento ali, ele teceu duras críticas aos ministros do STF. Acompanhe o vídeo, gente, tá? Do início até o finalzinho. Eu prometo pra vocês que vai valer a pena cada segundo, porque realmente o Rodrigo Pacheco surpreendeu com essa fala que aconteceu logo ali após ele receber o pedido de impeachment. E ele falou, sim, sobre o pedido, né, sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Prestem atenção, gente, tá? É o vídeo mais importante que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Rodrigo Pacheco falando sobre o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Assistam e logo em seguida mais informações urgentíssimas, inclusive uma vitória, tá? O Jair Messias Bolsonaro acaba de ter uma vitória contra Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula vai ter que pagar, gente, tá? Vou trazer essa informação também, além de outras. Assista o vídeo do Pacheco, que é o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. É sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Vou trazer aqui agora na tela pra todos vocês. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A partir de agora, larguem tudo o que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção nessa fala do Rodrigo Pacheco sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Vocês vão entender tudo, gente. Só assistam, vejam só. Esse é o último fato narrado pela Folha de São Paulo, em que demonstra que as provas estavam sendo fabricadas, né, com um objetivo que não é o objetivo da lei, né, são fatos que estão ali elencados, que não tem qualquer tipo de embasamento legal e que trazem um prejuízo não apenas para cada um de nós, mas para a nossa democracia e para todo o país. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, portanto, para defender o parlamento brasileiro, para defender a democracia brasileira, para defender o nosso país. Então, gostaria de entregar simbolicamente em suas mãos o nosso pedido de impeachment, em que assinam 153 deputados. Apenas para complementar, presidente, falando aqui pela liderança da minoria, nós queremos dizer que esse pedido dirigido ao Senado, a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional do Senado, vem para fortalecer o parlamento. Vamos lembrar aqui o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que é dever, é atribuição, né, do Congresso zelar pelas suas atribuições constitucionais. Isso é uma obrigação do parlamento. Então, nós não estamos aqui querendo enfraquecer nenhum poder. Nós estamos trabalhando exatamente para que a gente possa ter o reequilíbrio entre os poderes, que hoje se encontra completamente vilipendiado. E acrescentaria, presidente, antes de passar para os senadores aqui, que efetivamente depois vão fazer o julgamento no Senado, que a manifestação de sábado demonstrou como a população brasileira, muito além de um espectro ideológico, está revoltada com a perda das liberdades no Brasil. A censura do X nos colocou lá de China, de Rússia, de Irã, culminando apenas num processo de censura que vem sendo implementado no Brasil desde no mínimo 2019. Então fica aqui o nosso protocolo simbólico, em seguida a gente faz o protocolo oficial também, presidente, e a exigência, na verdade, do povo brasileiro, né, de que esse processo
tome o seu rumo no Senado da República. Senhor presidente, em nome dos senadores da oposição e como líder da oposição, eu queria fazer um pedido ao presidente do Senado Federal, uma vez protocolado o pedido de abertura de processo de impeachment no âmbito do Senado Federal, que desse encaminhamento a esse pleito, que é um pleito não apenas dos deputados, mas de representantes da sociedade, como diz a lei, qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos políticos, pode oferecer denúncia contra altas autoridades da República. E o pedido está sendo protocolado. O pedido que a oposição faz é que, como presidente do Senado Federal, possa dar andamento. A gente sabe que as fases do processo, nós já tivemos experiências no passado, das fases do processo, do recebimento pela mesa, mas que a autoridade do plenário do Senado Federal seja, nesse caso, em face da gravidade das denúncias apresentadas, que o plenário do Senado Federal possa ter a oportunidade de debruçar sobre esse tema. Embora nós temos o regimento que trata disso, nós temos a Lei 1079 de 50 que trata disso, e nós temos uma DPF que acabou dando os contornos de como deve ser a tramitação de um processo de impeachment, seja com relação ao presidente da República, seja com relação a ministros ou ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, apelo da oposição a Vossa Excelência é que dê andamento a esse processo, que dê o encaminhamento regimental, legal, formal, para que o plenário tenha a possibilidade de se manifestar sobre esse pedido. Mas, desde logo, agradecer ao presidente do Senado por receber. Esse pedido poderia ser apenas protocolado na Secretaria-Geral do Senado, mas Vossa Excelência fez questão de aqui receber, a gente agradece. Pede agora apenas celeridade no andamento dessa petição. Muito bem. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer em nome da presidência do Senado que é uma satisfação recebê-los, não só os senadores e senadoras que já usualmente estão conosco aqui na presidência do Senado definindo a pauta do dia a dia da nossa casa, mas em especial os deputados federais e deputadas federais que integram o nosso Congresso Nacional e são merecedores e merecedoras do meu mais absoluto respeito. Quando me foi solicitado pelo senador Magno Malta e pelo senador Marcos Rogério que pudessem receber, e o senador Eduardo Girão, que pudessem receber, evidentemente a mim não havia outra alternativa senão recebê-los, ouvi-los, porque nesses 3 anos e 8 meses que eu estou à frente da presidência do Senado, nós podemos ter muitas divergências, diferenças de ideias, mas nunca me faltou lianeza, educação, respeito aos colegas parlamentares, seja na condução da presidência do Senado, seja na condução da presidência do Congresso Nacional, porque é de fato minha obrigação ouvir e encontrar bons caminhos e soluções para as muitas crises que ao longo dos anos a gente vem vivenciando no Brasil. Quero dizer que a posição da presidência do Senado, os nossos colegas senadores e senadoras haverão de concordar, é sempre uma situação muito delicada, muito difícil, cuja tomada de decisões não necessariamente advém de uma vontade pessoal ou de uma percepção pessoal de quem ocupa essa cadeira. É uma avaliação muito mais ampla, que pressupõe institucionalidade, que pressupõe busca de estabilidade, e eu sempre fui pautado pelo diálogo com a relação com os demais poderes e internamente com a relação com os meus pares. Fui eu que criei na presidência do Senado a liderança da oposição, bem liderada pelo senador Rogério Marinho, agora interinamente pelo senador Marcos Rogério, justamente por essa compreensão de que a oposição cumpre um papel absolutamente fundamental para a democracia e para o progresso do Brasil. Essas decisões na presidência do Senado, que a gente tem sempre que pautar pela responsabilidade que o cargo representa, elas devem ser tomadas com base técnica, com base legal e, obviamente, com critério também de ordem política. Um pedido dessa natureza, nunca aconteceu a concretização de um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil ao longo de toda a existência do Senado, da Câmara e do Supremo, pressupõe naturalmente a avaliação técnica, e aqui temos o jurista que naturalmente deve ter cuidado disso, mas há também um critério político que pressupõe numa casa política também um exercício de maioria. E algumas decisões tomadas ao longo desse tempo, eu destaco algumas delas que tomei, senador Marcos Rogério, ao longo dessa minha estada na presidência do Senado. Uma, particularmente, que me lembro, foi um pedido feito dessa mesma natureza pelo então presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que é
apoiada por todos que aqui estão. E óbvio que aquilo nos instava a um dilema enorme, né, de um pedido de impeachment feito pelo presidente da República, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e a minha decisão naquele momento, com base no parecer da advocacia do Senado que foi tomado naquela ocasião, com a maior celeridade possível, foi no sentido da inadmissibilidade, em razão de todos os contextos, não só da parte técnica, mas também do critério político daquele instante. Outro dilema também que me lembro, senador Rogério Marinho, Vossa Excelência não estava aqui ainda, em 2022, quando na véspera ou às vésperas da eleição, com a prisão do ministro da Educação, não estou aqui entrando no mérito, mas uma prisão do ministro da Educação do governo do presidente Bolsonaro, houve pela oposição um pedido de CPI para a apuração dessas questões do MEC. E a minha decisão, tanto quanto foi aquela em relação ao pedido de impeachment do presidente da República em face do ministro Supremo, a minha decisão foi que naquele período eleitoral nós não faríamos uma comissão parlamentar de inquérito, cujo desdobramento, cujo desfecho seria naturalmente de índole eleitoral, interferiria nas eleições. Então, como essas decisões, outras tantas foram tomadas, e de minha parte sempre com muito critério, com o máximo de isenção possível, o máximo de imparcialidade possível. Alguns criticando, dizendo em hora que era favorecido, outro era favorecido, outros criticando porque não se favorecia eles próprios, mas sempre tomando essas decisões com bastante honestidade intelectual, com bastante critério técnico e com critério político. Um pedido dessa natureza, naturalmente, ele deve ser submetido à Advocacia Geral do Senado, que deve fazer um parecer a respeito dos aspectos técnicos e legais em relação ao pedido. E eu acho prudente, em razão da dimensão do que aqui está exposto e do que isso representa, que possamos ampliar esse debate à mesa diretora do Senado Federal e ao Colégio de Líderes, para que possamos também ter uma compreensão por parte do todo do Senado Federal em relação às repercussões desse pedido e à natureza dele. Por isso, nesse momento, eu quero dizer que recebo, aguardo o protocolo, tomarei as providências para ter uma aferição em relação aos critérios técnicos e a critérios políticos em relação ao pedido. Espero muito em breve poder ter uma decisão que naturalmente será uma decisão fundamentada em respeito, sobretudo, àqueles que estão requerendo, que são parlamentares tanto quanto eu. Por isso, a decisão, qualquer que seja ela, será uma decisão fundamentada e, naturalmente, eu espero muito e trabalharei até o último dia do meu mandato como presidente do Senado na busca de estabilidade, de pacificação, e reconheço que em alguns momentos nós tivemos disfunções na relação entre os poderes, se diz em relação ao nosso quanto à questão orçamentária, e críticas feitas ao Legislativo injustamente de que não devemos participar do orçamento. Eu tenho defendido muito, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, esta prerrogativa do Parlamento de poder participar do orçamento. Assim como faço críticas também ao Poder Judiciário, todos aqui são testemunhas disso, que em alguns momentos recentes eu fiz as minhas críticas de interferência no Poder Legislativo, como quando houve a decisão sobre o marco temporal, e a decisão sobre a legalização de drogas e a pauta sobre o aborto. Em todos esses três temas eu pude não só discursar, mas tomar providências efetivas em relação ao marco temporal, com a derrubada do veto presidencial fazendo valer a lei, em relação às drogas, com a apresentação de uma PEC sobre a questão das drogas no Brasil, e o aborto, que acabou sendo retirado de pauta, não houve nenhum tipo de providência. E uma outra dimensão também, em relação à minha defesa que fiz, e quero ser muito honesto com todos, especialmente com os meus colegas senadores, os que votaram em mim para presidente e os que não votaram. Eu subi à tribuna do Senado Federal no dia 1º de fevereiro de 2023 e destaquei que alguns pontos mereceriam de nossa parte o nosso dever de legislar. Um deles era a questão das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que não podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei votada nas duas casas, sancionada por um presidente da República, e um único ministro desconstituir esta realidade política de dois poderes. Então eu defendi essa PEC das decisões monocráticas, ela foi aprovada aqui com uma apertada maioria no final do ano passado, e hoje está na Câmara dos Deputados, atualmente na Câmara dos Deputados, para ver essa análise. E, igualmente, a questão dos mandatos, que também defendi publicamente da tribuna, onde pedi o voto naquele instante para presidente do Senado Federal, sempre numa compreensão muito clara e muito honesta com todos, de que considerado aqui o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal não era um caminho de solução, e sim o nosso dever de legislar. Então, isso, naquele instante, eu sempre abordei de maneira muito clara aos meus pares, inclusive antes de ser eleito e antes de ser votado na minha reeleição a presidente do Senado. Eu gostaria também de invocar
essa realidade apenas para dizer que há pontos de minha parte de muita crítica na relação com os poderes e no próprio comportamento dos poderes, e busquei, através da PEC das decisões monocráticas, na defesa dos mandatos de ministro supremo, na própria defesa sobre a limitação do alcance ao Supremo Tribunal Federal, a partir de uma redução da legitimidade ativa das ações que possam ser processadas na Suprema Corte, que nós possamos ter um caminho de melhor equilíbrio, de melhor regulação nisso. Mas, obviamente, não nego o direito aqui exposto de um pedido dessa natureza, e me cabe, obviamente, uma avaliação que será, naturalmente, qualquer que seja o desfecho, a mais isenta possível, a mais honesta possível sobre todos os aspectos. Por isso eu queria agradecer a todos e me permito fazer essa reflexão, e por último gostaria também de fazer uma reflexão para os nossos colegas parlamentares sobre a própria lei do impeachment. E em algum momento, quando fiz a comissão de juristas, apresentei um projeto de minha autoria para a modernização da lei do impeachment, que é de 1950, inclusive quanto à legitimidade de se admitir ou não impeachment. Houve, de certo modo, muita objeção à tramitação dessa lei, numa crença equivocada de que isso era algum tipo de proteção institucional a alvos de processo de impeachment. Absolutamente não é, muito ao contrário. Moderniza os tipos de crimes de responsabilidade, moderniza o procedimento e o processamento. Nós já tivemos processo de impeachment da ex-presidente da República com uma série de lacunas, porque a lei não prevê determinadas situações desse processo de impeachment. Então há também, eu quero pedir a atenção dos senhores, além da questão das decisões democráticas, de mandatos, de legitimidade ativa das ações do Supremo, também essa modernização da lei do impeachment, que reputo relevante para um futuro próximo de termos um melhor equilíbrio. Mas, finalizando, a análise será feita com toda a prudência, com todo o zelo, sobretudo com todo o respeito e com muita honestidade de minha parte, especialmente em deferência àqueles que a legitimam, que são meus colegas parlamentares. Presidente, com todo respeito, o senhor avalia que o ministro Alexandre de Moraes desequilibrou essa balança, que ele extrapolou as suas habilidades, isso como nosso presidente, o senhor presidente do Congresso Nacional. E a gente sente esse clamor da rua, desse desequilíbrio institucional. Nosso país nunca esteve tão desmoralizado como está agora. Nessa político e como cidadão. Não acredito Pessoal, esse debate, aí, assim, com todo respeito, aqui é inapropriado esse tipo de sabatina ao presidente do Senado. Aqui é um ato de protocolo. Exatamente. Ele fez questão de fazer aqui algumas exposições, mas aí como líder da oposição no Senado Federal, eu diria que não é... Não, mas aí na sessão do Congresso Nacional, quem quiser fazer questionamento... Eu me permito, de fato, transformarmos numa discussão, isso pode, na verdade, frustrar. Na sequência, não fazer a exposição exposição à imprensa lá fora. Estou também à disposição para qualquer tipo de questionamento. Eu sempre tive muita prudência ao avaliar impeachment em relação a atos jurisdicionais. Considero que decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recurso. E é inusitado pensar por decisão jurisdicional na cassação de um ministro, quando outros ministros ratificam a mesma decisão. Isso significaria dizer que os outros ministros, por esta mesma razão, poderiam ou deveriam ter o mesmo destino de cassação, por exemplo. Então, o impeachment pautado por decisões jurisdicionais é algo muito sensível. No fundo, eu quero invocar também, sem me antecipar, evidentemente, que eu vou analisar o pedido, mas uma fala recente do ministro Marco Aurélio Mello, já aposentado do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o papel precípuo do equilíbrio do Poder Judiciário é do próprio colegiado, que tem a sua força de desconstituir decisões que sejam eventualmente ilegais ou inconstitucionais. Então, esse papel do colegiado do Supremo Tribunal Federal é algo que nós não podemos deixar de lado ou suprimir do raciocínio, sob pena de cairmos mesmo nessa inusitada situação de uma decisão judicial confirmada pelos demais ser uma razão de ser de um impeachment de um magistrado, quando outros a tenham confirmado também. Então, é só essa prudência que nós temos, porque é uma questão mesmo lógica, jurídica, técnica. Eu vou ter todo o zelo para poder... Agradecer ao presidente a resposta, é porque ele já coloca... O dia 9, eu tive um sonho com o dia 9. Eu tive um sonho com o dia 9, e eu não venho aqui afirmar, eu não venho aqui supor, eu venho aqui garantir. Eu vou repetir novamente, eu não venho aqui supor, eu venho garantir. Esse sonho do dia 9 de novembro, não é isso? 9 de 9 de 2024, são 14 horas e 53 minutos. 9 de 9, que é segunda. Ele é decisivo, muitas coisas, sabe, grandes reboliços irão acontecer em níveis nacionais e internacional.
nível nacional e internacional vai acontecer em território nacional brasileiro. Não tem ninguém, não tem Satanás, não tem capeta, não tem obra maligna do mal que possa contra as palavras que saem da minha boca. Não tem, porque as palavras que saem da minha boca vêm direto de Deus, do homem de branco, do general de guerra, que nunca perdeu luta, nunca perdeu batalha. E aí, eu quero dizer, eu quero falar algo para vocês sobre o dia 9/9 de 2024. Esse dia 9/9 de 2024 vai acontecer muitos rebuliços. Muitas coisas grandes e extraordinárias irão acontecer em território nacional brasileiro. Vai até o dia 12. Sabe, o alarido vai ser até o dia 12. Mas o dia 9 promete muitas coisas. Lembrando que no sonho que eu tive, eu vi 3 bombas. E essas bombas são decisivas. Uma só tem poder de destruição muito grande. Eu não falo da parte física, e sim da parte espiritual, que vai cair para a física. Porque a briga não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os espíritos de posteridade. Mesmo que, olhem para mim, que isso é que todas as pessoas estão vendo, mesmo que não seja pautado o que os senadores e deputados querem, o que as pessoas que estavam na Avenida Paulista, em outros estados da Federação Brasileira, querem pelo Senado, esse Rodrigo Pacheco já era. Ele já era. Ele não vai ter mais vida, ele não vai ter mais vida pública, nem vida pessoal. Ele já era. Ele vai entrar na sentença de Deus. Eu vou dizer de novo, Rodrigo Pacheco vai entrar na sentença de Deus. Mesmo que ele não paute isso, a situação que Deus está criando, o que vem aí, vai ser completamente destruidor no reino espiritual. Eu falo do reino espiritual pelo sonho que eu tive. Vai pegar muita gente, não é só um não. Se um poderoso achava que não iria cair, diversos irão cair do mesmo tempo. Eu estou dizendo que vem aí algo tão poderoso como Elon Musk. O Elon Musk, é isso? Vem algo tão poderoso como ele. Eu vou repetir. Eu estou afirmando que vem algo tão poderoso como Elon Musk. Não tem como. Não existe como. Existe dentro do território nacional brasileiro uma força. E esta força que tem dentro do território nacional brasileiro, nesses últimos dias, irão se manifestar. Irão se manifestar e não há ninguém que possa com essa força. O Espírito de Deus desceu sobre o território nacional brasileiro, sobre a população brasileira. Eu quero dizer uma coisa, tem 3 bombas, 3. Quando a primeira for jogada, vai ser quase impossível, ou impossível total, se manter qualquer pessoa de pé. Porque as 48 horas a partir de agora é decisiva, hein? 48 horas a partir de agora é decisiva. As 48 horas são decisivas a partir deste momento, do dia 8/9 de 2024. 48 horas é muito pouco tempo, não é isso? 48 horas são decisivas em território nacional brasileiro, às 48 horas. Em 48 horas, a partir de agora, Deus, ele vai fazer coisa grande. Eu vou repetir 1000 vezes. A hora são 15 horas, 8/9 de 2024, às 48 horas, a partir de agora. É algo decisivo. Essas 48 horas, a partir de agora, é algo decisivo. Mais ou menos até as 19h20 horas do dia 10, até as 19h20 horas do dia 10, quão grande coisas irá acontecer em território nacional brasileiro. Brasília vai tremer, Brasília vai tremer, Brasília vai tremer. E eles irão entender e saber, porque saiu da atmosfera do poder judiciário, legislativo e executivo dos 3 poderes. Saiu da atmosfera daqueles que poderiam fazer trabalho de encantamento, feitiço, bruxaria, magia negra. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Homem de Branco, o Pai das Luzes, entra em ação em território nacional brasileiro para poder mudar. A hora do confronto verdadeiramente chegou, o confronto de ideias, de opiniões, de quem está com a verdade, de quem não está com a verdade, e Deus está acelerando. Eu vejo um acelerador aqui na tela, e esse acelerador está acelerando. Olha para mim, eu quero ver o que eu estou dizendo aqui não se cumprir. Olha dentro dos meus olhos, eu quero ver o que eu estou dizendo aqui não se cumprir. São 48 horas.
Deixa eu trazer aqui uma outra informação que é uma notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, tá? E derrota para Lula da Silva. Por incrível que pareça, o Lula teve uma derrota na justiça, né, contra o Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro ganhará 15 mil após Lula acusar sumiço de móveis lá no Palácio da Alvorada. Agora, gente, essa multa aqui poderia ser bem maior pelo estrago que o Lula e que a Janja fizeram na vida do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Muito pouco aqui esse dinheiro dessa multinha aqui do Lula poderiam ter melhorado aqui o valor dessa multa, tá? Olhem só a notícia divulgada pelo portal Notícias Metrópolis. O juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal, condenou a União a pagar 15 mil em indenização ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no caso do sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada, né? Para o magistrado, houve dano extrapatrimonial. No início de 2023, o presidente Lula do PT e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acusaram o desaparecimento de objetos após a saída de Bolsonaro e Michelle do Alvorada. No entanto, todos os itens foram encontrados após um período de 10 meses. E o mais engraçado é que os itens estavam exatamente no lugar onde a Michelle Bolsonaro, até logo naquela reportagem lá do Fantástico, né, que a Janja disse, olha, alguns móveis sumiram aqui do Alvorada. A Michelle Bolsonaro, ela gravou um vídeo e disse, olha, os móveis estão em tal lugar, X lugar, só é lá que os móveis estão lá. Só que não, tá? Eles ainda... Gente... Tudo isso pra quê? Pra comprar móveis novos, gente, eles poderiam ter usado aí uma artimanha, mas ficou muito vergonhoso, né, pro Lula e pra Janja, né? Se eles queriam móveis novos, poderia ter uma outra desculpa agora dizer que os móveis tinham sumido, fez um estrago na vida do Bolsonaro e da Michelle, por nada, tá? Então tá aqui. No entanto, todos os itens foram encontrados após um período de 10 meses. A Michelle Bolsonaro disse exatamente onde estavam os móveis, e eles demoraram 10 meses pra encontrar. Então, ó, dessa maneira, tá, à luz da subsequente comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob guarda da União durante todo o período indicado, entendo configurado dano à honra objetiva e subjetiva da requerente. Isso porque, ainda que essa última se qualifique como pessoa pública, tá, desborda o direito de crítica e externalização do comentário capaz de sugerir e o seu envolvimento em desvio, né, de imóveis do Palácio Presidencial, que, conforme apurado, sequer ocorreu. Nunca houve desaparecimento de nenhum móvel de dentro do Alvorada, gente, tá? O pedido do casal Bolsonaro, que incluía 20 mil de indenização, foi acolhido parcialmente. O juiz também negou a solicitação de retratação nos canais oficiais da Presidência da República e a emissão de uma nota à imprensa. Gente, se fosse realmente justo, eu acho que a Janja e o Lula deveriam sim postar nas suas redes sociais um pedido de desculpas. Eu peço perdão, peço desculpas. Fizemos uma acusação muito grave, muito séria, tá? Injusta, fizeram uma acusação injusta, e eu acho que eles deveriam sim, tá? Pedir, né, usar suas redes sociais, né, ou conceder uma entrevista, qualquer coisa, nos mesmos moldes, né? Tem o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, ou seja, só vai pagar uma multa e vai ficar por isso mesmo, tá? Como bem se vê, tá? Portanto, a narrativa fática ventilada detona que os esclarecimentos alcançados na Serasa Administrativa acerca do paradeiro dos bens patrimoniais foram oportunamente divulgados no sítio eletrônico do governo federal, que quase ninguém vê, né? É crueldade, né? Patrimônios foram divulgados no sítio eletrônico do governo federal e também receberam cobertura jornalística dos principais canais de comunicação, diz a sentença, né? Ou seja, os principais veículos de imprensa é da esquerda. Eu, sinceramente, vi pouquíssimas páginas de esquerda, jornalistas militantes de esquerda, falando que o Lula errou, que o Lula foi injusto. Mas não, mais precisamente a dona Janja, que foram injustos, né? Fizeram uma acusação falsa contra o Bolsonaro, contra a Michelle Bolsonaro. Eu, sinceramente, vi 1 ou 2 veículos de imprensa de esquerda falando sobre essa questão e, assim, numa notinha, ó, bem pequenininha ali de 2, 3 linhas, no máximo. Então, assim, acho que faltou mais justiça nessa questão aí do Bolsonaro e da Michelle, porque isso fez um estrago na vida dos dois, né? Eles terem ali, né, dito que sumiram móveis do Palácio do Alvorada. Aí logo em seguida eles começaram ali a gastar a torta e a direita, né? Era tapete de 80 milhões, era sofá de 160 mil, era cortinas de não sei quantos mil, tudo assim, caríssimo, né, gente? Mas assim, e os móveis todos lá guardados no mesmo lugar que a Michelle Bolsonaro gravou aquele vídeo e disse, olha, você quer encontrar os móveis? Tá lá no lugar X, tal, vai lá que vocês vão encontrar. Mas eu não sei se foi de propósito, eles só foram encontrar 10 meses depois da matéria que foi divulgada, né? Ao que tudo indica, parece que foi encontrado 10 meses depois da matéria que foi divulgada pelo Fantástico, né? Onde a Janja disse que alguns móveis tinham desaparecidos, né? Durante a gestão do Bolsonaro. Lamentável, gente, tá? Primeira notícia que eu considero uma notícia extraordinária para Jair Messias Bolsonaro. Olhem só, Raul Araújo arquiva ação contra Bolsonaro por tratamento privilegiado em rádio, gente, tá? Olha só que notícia boa, acabou de ser divulgada, tá? Não é possível condenar um candidato por declarações feitas por jornalistas, nem punir alguém por comentários pró ou contra políticos, sob pena de violar o princípio da liberdade de expressão, tá? Disse aqui o Raul Araújo, ó. Esse entendimento é do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, que arquivou uma ação contra Jair Bolsonaro por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico, tá? O pedido feito em 2022 pela chapa do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva do PT questionou o suposto tratamento privilegiado dado pela rádio Jovem Pan a Bolsonaro, também candidato à época. A decisão é de sexta-feira, dia 6/9, tá? Último dia de Raul Araújo no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro exercia o posto de corregedor da Justiça Eleitoral. A chapa de Lula pedia a inelegibilidade de Bolsonaro. Mais uma vez, a chapa do Lula pedia, né? Seria o quê? Se isso aqui fosse acatado, seria pela terceira vez. Inelegibilidade ali do Bolsonaro. E aqui a decisão, ó, enfática, ó. Segundo Araújo,
Araújo, não há conexão lógica entre o argumento, né, de que as críticas a Lula, assim como os comentários favoráveis a Bolsonaro feitos na Jovem Pan, implicam abuso de poder. As alegações apresentadas na inicial, especificamente as críticas feitas por comentaristas da Rádio Jovem Pan relativas ao candidato Lula e os comentários a favor do candidato Bolsonaro, não possuem uma conexão lógica que sustente a conclusão de que o candidato Jair Bolsonaro teria cometido abuso de poder, pois em um regime republicano e democrático, os candidatos não podem ser responsabilizados por atos de terceiros, disse o ministro. Ainda segundo ele, eventuais irregularidades levariam, no máximo, a punições aplicadas contra a Jovem Pan e não a inelegibilidade de Bolsonaro como solicitado na ação. Segundo ele, abre aspas, mesmo que fossem precedentes das alegações trazidas na inicial, a legislação eleitoral especifica que a punição para a prática da conduta vedada, né, aplica-se à emissora de rádio e televisão envolvida e não aos candidatos, sendo a penalidade prevista uma multa e não a inelegibilidade como pretendido ali pelo PT, pelo partido do Lula, tá? Então é isso, no seu último dia ali no TSE, ele acabou tomando aqui essa decisão favorável, né, ao Jair Messias Bolsonaro, tá? O entendimento que deu Araújo durante sua passagem pelo TSE foi o de que a atuação da Justiça Eleitoral tem que se basear no princípio da mínima intervenção. Tá aqui, gente, tá? Decidido. Decisão do ministro Raul Araújo arquivou ação contra Bolsonaro, que poderia trazer aí mais uma inelegibilidade para a conta de Jair Bolsonaro. Graças a Deus a gente tem ali ministros que vão ali de acordo com a Constituição Federal, não dá ali aquele entendimento político. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer. Foi exatamente técnico, foi uma decisão técnica em cima do que prevê a Constituição Federal. Belíssimo trabalho feito aí pelo ministro do Supremo, né, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Raul Araújo, gente, tá? Que notícia boa, tão raro a notícia boa pro Jair Messias Bolsonaro que a gente, né, fica até perplexo. Em 48 horas, se vocês estão prontos para ver o que Deus vai fazer em 48 horas, tome um chazinho de maracujá com erva doce e capim santo. E espere somente em Deus. Porque Deus está dizendo, comprei a guerra, ela é minha, eu vou acabar aquilo que eu mesmo permiti que começasse em território nacional brasileiro, para que o meu nome pudesse ser glorificado e exaltado no meio deste povo e desta nação. Assim diz o Senhor. Se prepare para as 48 horas, não é isso, Senhor? 48 horas. A hora são 15h15 do dia 8 de 9 de 2024. 15h15 do dia 8 de 9 de 2024. Deus é o juiz. A uma bate e a outra exalta. O que algumas autoridades estão fazendo com a nação brasileira não ficará impune, pois o Senhor contempla tudo e pede conta do que passou. Nada, absolutamente nada, ficará do jeito que está. Ele está no trono e tem contemplado toda a injustiça realizada no Brasil. E quando muitos menos esperar, ele irá libertar esta nação, porque esta nação lhe pertence e ele tem promessa sobre a mesma. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua família, sua casa e seu ministério. Que Deus continue lhe usando na face da terra como tem feito. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, pois a sua opinião é de extrema importância para nós que fazemos este canal. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.